Bom dia a todos e a todas. On behalf of FGV IASP, I want to welcome all of you to the seminar. Rudolf and Khalid, thank you very much for the opportunity to host the seminar to present the outcomes of a very interesting project. I think that I'll shift to Portuguese just now, if you don't mind. Bom dia a todos e a todas. Em nome da Fundação Getúlio Vargas, da FGV e a ESP, e do Centro de Estudos em Competitividade Internacional e do Centro de Estudos em Sustentabilidade, eu quero dar as boas-vindas a todos a esse seminário. Para nós é uma satisfação muito grande poder estar juntamente com o professor Afonso Fleury, que coordenou a parte toda de Brasil do seminário sobre Rising Powers, poder estar, nessa ocasião, propiciando o espaço e, eu acho que, as competências para discutir um tema extremamente relevante hoje em termos de país e em termos de mundo. O seminário, organizado, então, pela equipe toda, do Afonso e o Aron pelo GVCES, e nós aqui pela EASP também, tem toda uma programação extremamente interessante ao longo do dia de hoje. E eu queria, então, particularmente, agradecer a presença do Mansueto Almeida. O Mansueto participou no início desse projeto. Eu acho que, se eu bem me lembro, Mansueto, há uns 4 anos atrás, várias vezes nós tivemos a oportunidade de conversar a respeito, vários jantares muito bons para discutir o projeto. E depois, eu acho que na hora do Hora Veja, vamos ver, o Mansueto está numa posição extremamente importante na atual conjuntura brasileira, né, na Secretaria de Acompanhamento Econômico, né, no Ministério da Fazenda, numa situação que, realmente, no momento atual, tem todos os pontos e desafios críticos para nós. Teremos, então, nessa abertura, né, o Mansueto e o professor Afonso Fleury, da Escola Politécnica, que foi quem coordenou o projeto do lado brasileiro, né? E vamos ter, em seguida, a apresentação do projeto no nível internacional, que vai ser feito pelo Khalid Navid, da Universidade de Manchester, e pelo Rudolf Sinkovitz, também da Universidade de Manchester. E aí, realmente, nós vamos ver como é que esse projeto foi desenvolvido, não apenas no caso do Brasil, mas também no caso da China e da Índia. Eu acho que todo esse tema de Corporate Social Responsibility e todas as questões ligadas à sustentabilidade ambiental e à sustentabilidade social são extremamente relevantes para o nosso mundo de hoje, de modo que a composição das várias mesas vão trazer para todos nós essa oportunidade de ter essa diversidade de opiniões, de posições, de colocações. Então, sem mais, bom, eu não me apresentei, eu sou Maria Tereza Fleury, eu sou aqui professora da IASP, diretora da Fundação Getúlio Vargas, em São Paulo. Então, por isso que, como, entre aspas, dona da casa, eu estou dando todas as boas-vindas a vocês e agradecer desde já a presença. E, sem mais, passaria a palavra para o Afonso. Só entre as 11. Bom dia a todos. Muito grato pela presença. Imagino que seja uma reunião hoje extremamente informativa e, especialmente, do ponto de vista de abrir um quadro
que só um projeto como que está sendo liderado por Manchester, eu acho que é capaz de fornecer. O projeto que nós vamos discutir aqui, eu vou tentar dar alguns marcos históricos e contextualizar um pouco o que no tempo que ele tem, o Khalid vai colocar, o Khalid e o Rudolf. Mas esse é o projeto que a gente vai focalizar mais hoje aqui, chama-se Rising Power, Label Standards and the Governance of Global Value Chains. Foi um projeto cuja estruturação começou lá nos anos 2011, se não me falha a memória. Eles já entendem português. A história, deixa, parênteses. Né? Nós vamos fazer todo o seminário em português e vai ter tradução simultânea para o Rudolf e para o Khalid, tá? Que eu acho que fica um negócio menos difícil para todos nós. Né? Então, nós vamos falar em português. Acho que talvez possa falar em inglês esse pedaço, só para o Khalid se colocar. But this project was initiated around 2011. Acho que todos devem acompanhar o meu inglês mais ou menos, né? Macarrone. The project started in 2011, and the initial framework was focused on rising powers, label standards, and the governance of global value chains. And the main idea behind it, and Mansueto will explain better, was to understand how the rise of the countries like Brazil, India, and China were creating impacts in terms of how the norms and standards for global governance were being shaped. And this started in 2011. It took some time for the project to be really initiated. What happened around 2014, it took some time to make what they call the scoping studies. And then in 2014, the project started. And this is what we will be focusing today here. But what is also interesting to explain, just as a curiosity, but is that Khalid and Rudolf are currently coordinating a set of 12 very large projects that are financed by the ESRC, the Economics and Social Research Council of the United Kingdom. All of them looking at different aspects of the rise of emerging countries and what is the impact on the global order, let's say. So Khalid has a huge responsibility in terms of coordinating those 12 projects, from which he will be able to talk, I think, a very little bit for us today, okay? So we did our research here in Brazil until last March. Then we had a meeting in Manchester in June, where we discussed the outcomes from the 3 different countries, Brazil, India, and China. And this was followed by a meeting of the 12 projects. It's a very impressive landscape to understand how many dimensions of this movement of the emerging countries they are trying to track. It's very, very interesting. And then after this meeting in Manchester, Khalid is organizing different dissemination workshops in the different countries. So they did already in India, in Hong Kong, for the Chinese case, and today we are doing this for the Brazilian context. Okay, so this is the overall context,
And I would like now to give the word to Mansueto. Mansueto was the one that really worked with Khalid and Rudolf to shape the project, to organize the project. And I think that he could inform you much better than I could do about the genesis of the project. I speak in Portuguese, okay? And then I'll translate to you. But first, I mean, just let me say that thank you for being invited to come here. It's really a pleasure being here. This project started 5-6 years ago in a completely different circumstances. Have in mind that the work that you have today, quite challenging, is quite different than it was 6 years ago. In terms of this research, it's quite interesting. And these two people here, and of course Afonso and Maria Teresa, they are key actors and researchers behind this project. You know that Afonso and Maria Teresa studied multinational companies in Brazil for over many years, has many important publications on the subject. And Kali and Rudolf, it's a very good partnership, because 5-6 years ago they had nothing to do with each other. Because Rudolf started to look at enterprise from the business model perspective, and Kali was quite different. Because Kali was always looking to group of firms, to group of enterprises. He did many research back in the beginning of 1990s, looking to small and medium firms in cluster, trying to understand what make these firms in cluster to upgrade, to start to comply with labor and environmental standards in very poor places like Pakistan. And he published many important papers on that. And after years of experience, they got together with different perspectives, putting different approaches together. From Kali's point of view, the challenge was, let's look to firms, to multinational companies coming from developing economies. You know that back in the 1970s, companies in Brazil, China, India, they need to comply with international standards to export, or even to do investments overseas. And this thing changed a little bit, because our companies from developing economies started to become so large that we built our own multinational. And suddenly, our own multinational companies were setting standards, for better or for worse. And they were noticing that the same thing was happening in China, India, South Africa, and they wanted to understand better, what's the new approach? What's happening in the developing countries that now you have these big companies like Embraer, Vale, Petrobras, JBS, Odebrecht, all these other countries. Is it a good or bad movement? This will improve standards, or this will lead to a race to the bottom, cutting standards? And, and Rudolf has all the expertise of looking to firms, inside. I mean, is this a new business model? How this, this idea of multinational companies coming from developing economies setting standards is good or bad for a business model? Is there a new business model? So, this group of people with different background, they got together to put this research, to do this research together with a group of researchers from China, India, and Brazil. And the other part of the team that is not directly related to Kali, but started to look to social policy. Because when you talk about Brazil, India, China, and South Africa, you have pros and cons considering each one of these countries. And it's quite difficult to do a comparative study, because the name BRIC that came, I think, from the beginning of 2000. It's good and bad, because it's good because you put in the same name, the same acronym, a group of countries that had something in common, large economies that was growing very fast. But on the other hand, this economy, South Africa, Brazil, India, China, they're completely different from each other, So all the attempts to make a research, putting all these countries together, it was quite challenging, because on the one hand, you're looking for similarities, a common ground, but on the other hand, they're very, very different from each other. And the beauty of a research like this is not to give a definitive answer, but much more, and this is the approach of Kali,
to raise questions. You know, a very good research not always will give you definitive answers or to what you should do, but you know, you help you to raise the correct question, to look for answer. And I think that the research accomplished that. Now I will start my speech about specific points, and then I'll go to Portuguese, okay? Bom, o primeiro ponto que eu acho que é bem interessante da pesquisa, que vai ficar muito claro, como eu falei, se trata de economias bem diferentes. Quando você compara China, Índia, Brasil e África do Sul, são economias que têm um aspecto de serem mercados grandes, mas estão em estágio de desenvolvimento bem diferente e têm políticas, contexto de decisões, escolhas sociais muito diferentes. Em todo esse debate de política pública, é muito difícil você taxar o que é certo ou errado, porque muito, por exemplo, o que um país tributa e o que um país gasta, isso não tem nada de certo ou errado. Muitas vezes é sempre escolha social. E aí, quer dizer, uma primeira grande diferença desses países, quer dizer, um país como o Brasil, que a nossa carga tributária é 32,5% do PIB, quando a gente compara com a América Latina, a nossa carga tributária, em média, 10 pontos do PIB, acima da média da América Latina, que é em torno de 22% do PIB. Então, o Brasil se trata de um país que tem uma carga tributária elevada, mas é um país que, entre esses países todos que formam o BRIC, é disparado para países que têm uma rede de assistência social, um welfare state muito maior. Países como China, por exemplo, que tem uma carga tributária muito menor, África do Sul, ou mesmo Rússia e Índia, todos eles têm uma carga tributária muito menor do que o Brasil, mas tem também uma rede de assistência social muito menor. Dentro desse contexto, quer dizer, um país como o Brasil crescer 3%, 4% ao ano ou 2% ao ano não é um desastre. Um país como a China é quase um desastre, porque a rede de assistência social é muito limitada. Para vocês terem uma ideia, a estrutura demográfica da China é muito semelhante à do Brasil. O Brasil gasta com previdência 13% do PIB. A China gasta com previdência 3,5% do PIB. Só aí você tem uma diferença de 10 pontos percentuais do PIB. A alta poupança que a China tem, em parte, reflete um baixo gasto social, que permite o Estado ter uma poupança muito alta, que era a história desse país no início dos anos 70. No início dos anos 70, o setor público brasileiro tinha uma poupança muito alta, o que permitia ele fazer uma políticas setoriais muito agressiva e ainda ter um orçamento equilibrado. Isso é mais ou menos o caso da China hoje. E é bem diferente do caso do Brasil. Quer dizer, e o Brasil não quer ser a China, nem tampouco a China quer ser o Brasil. Dos outros países, quando a gente vê como estão estruturados, a Índia é um país que tem uma carga tributária baixa, é um país que está crescendo rápido, em torno de 7% ao ano, mas é um país com problemas regulatórios muito, mas muito maiores do que o Brasil. Se algumas pessoas acham que no Brasil há problema de regulação e de eficiência do setor público, quando você olha para a Índia, esses desafios são muito, mas muito maiores. Inclusive, o índice de informalidade na Índia, está se falando do índice de informalidade em torno de 90%. 90% das pessoas que estão no mercado de trabalho são informais. Então, o desafio de você observar padrões de segurança trabalhista, ambiental, numa economia que você tem um índice de informalidade tão grande, é muito mais desafiador do que num país como o Brasil. Quando a gente compara com a África do Sul, a África do Sul é um país que, mesmo no período que você estava com boom de commodities, as economias crescendo muito, a taxa de desemprego na África do Sul era 25%. A taxa de desemprego do Brasil é 13%. Quer dizer, mesmo no auge dos crescimentos, a taxa de desemprego da África do Sul era mais do que o dobro do que quase o dobro do que é o Brasil hoje, e a África do Sul tem problemas seríssimos de imigração e de segurança dos trabalhadores em determinadas atividades. E quando a gente vai para a Rússia, é outra economia também bastante complicada. Quer dizer, por um lado, você vê que a Rússia passou por todo um processo de transformação nos últimos 25 anos. Por outro lado, se trata de uma economia, eu não quero dizer isso tão abertamente, mas, enfim, que a participação democrática não é a mesma que o Brasil. Do ponto de vista de democracia, a gente está falando do Brasil, com todos os problemas que a gente tem no âmbito político, é um país que tem mais de 30 partidos políticos. É um país que você pode protestar à vontade, você pode falar bem ou mal do governo à vontade. Esses outros países, quer dizer, você tem um sério problema de representatividade, por exemplo, no caso da Rússia e da China.
E na Rússia é uma economia muito dependente de um setor. 85% da economia da Rússia vem de um setor que é petróleo e gás. China, Índia, Rússia, África do Sul, países extremamente diferentes. E aí a gente chega no Brasil, uma economia muito diversificada, uma economia, como eu falei, com carga tributária alta, mas tem um welfare state muito semelhante ao país como o Reino Unido, como o Canadá. O que o Brasil gasta com política social, incluindo dentro da política social previdência, a gente está falando de algo como 25% do PIB. Isso é uma rede, isso é um welfare state semelhante a um país como o Canadá e como o Reino Unido. E esse país, você tem uma economia muito diversificada e é um país que ainda é extremamente desigual, não só o Brasil, como é a história da nossa América Latina. Dentro desse contexto, você tem duas abordagens para tratar do problema de desenvolvimento. Um pouco foi a abordagem dessa pesquisa, olhando o que está acontecendo nesses países todos, de uma história de organização política tão diferente, de uma história de carga tributária e gasto público tão diferente, mas esses países têm em comum grandes empresas que estão surgindo, que estão se tornando players dominantes no mercado internacional, e ao invés de simplesmente ter que cumprir com padrões de eficiência energética, com padrões de regras ambientais ou regras trabalhistas impostas por outros países, eles estão sendo atores importantes na definição desses próprios padrões. Durante as entrevistas aqui, por exemplo, com o setor de etanol, com a Única, ficou muito claro que os produtores de açúcar no Brasil eles estavam participando ativamente desses comitês internacionais e estavam, inclusive, definindo as práticas de sustentabilidade, por exemplo, na indústria de açúcar, relacionado à exportação de açúcar. Várias pesquisas, várias entrevistas que a gente fez em várias empresas, ficava muito claro, enfim, essa participação mais ativa das empresas do Brasil, e eles notaram a mesma coisa, enfim, na China e Índia. Isso é um desafio muito grande, quer dizer, é um desafio muito grande porque, se a gente olha a história mesmo dessa literatura econômica, Milton Friedman escreveu um texto bastante provocativo, algumas décadas atrás, falando que CSR, quer dizer, Corporate Social Responsibility, isso não deveria ser preocupação de empresa privada. Isso era função de governo. Empresa privada ela deveria buscar lucro. Isso foi mudando ao longo de décadas, né? Na década de 90, quando a gente ficou muito mais claro essa expansão de cadeias globais de produção, que todos eles estudaram, que foi uma coisa que começou a acontecer muito forte nos anos 70 e anos 80, e nos anos 90 começou a surgir várias publicações, ficou muito claro que quanto mais as empresas se internacionalizavam e fragmentavam a cadeia global de produção, você tinha efeitos bastante contraditórios. Por um lado, era bom, porque as empresas conseguiam reduzir custos e reduzir preço de produto. Muitas das coisas que a gente tem acesso hoje decorrem, enfim, dessa fragmentação das cadeias produtivas. Por outro lado, os consumidores começaram a descobrir, e também aí, decorrente de várias pesquisas, inclusive de colega deles, que ninguém queria que uma camisa de uma empresa fosse fabricada num país em desenvolvimento, com as pessoas numa situação de quase trabalho escravo. Isso era degradante para um país que estava, enfim, para um mundo que estava passando do século XX para o século XXI. Então, ninguém queria, apesar de ter acesso a um produto barato, que aquilo fosse feito, enfim, num país grande, sob circunstâncias muito precárias, sob risco de vida para os empregados. E aí os próprios consumidores começaram a pressionar também, enfim, fazer boicote a marcas, por mais importantes e boa e qualidade dos produtos, mas por padrões de respeito à segurança do trabalho, a questões ambientais. E você teve todo esse movimento que vem, inclusive, que está se tornando cada vez mais importante em acordos internacionais de respeito a regras trabalhistas, padrões ambientais, de sustentabilidade, etc. Isso tudo parece ser uma coisa assim que todo mundo gosta, que todo mundo quer, mas ao mesmo tempo é muito desafiador. Por quê? Porque também, ao longo do processo, se notou que alguns países desenvolvidos estavam usando essa ideia de sustentabilidade como uma forma de proteção comercial. Então, em algum momento, você teve uma reação muito forte dos próprios países em desenvolvimento contra essas regras, porque se via que regras de padrões de estabelecer
padrões de segurança trabalhista, de boas práticas no ambiente de trabalho, respeito ao meio ambiente, poderia ser usado como uma barreira comercial. Mas, ao longo do processo, houve uma pressão grande dentro dos próprios países em desenvolvimento. O caso do Brasil é muito claro. Você tem, dentro do setor público, e com o apoio de ONGs, e com movimentos da sociedade civil, assim, no Brasil você ficou famoso por uma equipe dentro do Ministério do Trabalho que há anos combate o trabalho escravo. Inclusive as firmas que essa equipe encontra, o que eles colocam como trabalho escravo, o nome dessas firmas são divulgados e essas firmas perdem acesso a financiamento de bancos públicos. Então, com o tempo, dentro dos próprios países emergentes, você foi tendo um movimento crescente. Há exemplos como esse também na Índia, um pouco na China. Você tem esses movimentos dentro dos próprios países em desenvolvimento, os consumidores começando a exigir maior responsabilidade ambiental e maior compromisso social. O difícil, quer dizer, o challenge aí é entender como esse mecanismo de maior responsabilidade com a legislação trabalhista, com o ambiente, isso se traduz em lucro para a empresa, em sustentabilidade para a empresa. Em geral, a gente vê essas coisas andando junto, mas nem sempre é o caso. Como nem sempre é o caso, porque a gente vê continuamente, seja em países em desenvolvimento ou países desenvolvidos, firmas tentando burlar essas regras. Por um lado, a gente achava que burlar essas regras, quer dizer, de ter firmas burlando regras de respeito ao meio ambiente, de sustentabilidade, questões de trabalhista, fosse algo bem específico de países em desenvolvimento. Mas tem casos sucessivos no mundo que a gente vê que isso não é algo de país em desenvolvimento, é um fenômeno mais mundial. A gente teve recentemente um escândalo com a falsificação dos testes de padrão ambiental das empresas produtoras, as grandes empresas do setor automobilístico na Alemanha. Empresas, enfim, que a gente tinha como altamente responsáveis. Então, esse processo de toda essa pesquisa que eles fizeram, que eu participei no início, é meio que entender todo esse mix de coisas complicadas, é entender sob quais circunstâncias há um casamento entre responsabilidade social, empresarial, respeito a leis trabalhistas, ao meio ambiente e o progresso de firmas. E qual é o papel do setor público em promover esse tipo de casamento, que a gente chama enfim, que eles costumam sintetizar com a palavra de upgrade. E isso é muito importante porque o setor público aí tem claramente um papel muito importante em termos do aspecto regulatório e de enforcement. Se, por um lado, a gente precisa muito da sociedade civil em todos esses países, também no âmbito mundial, fazendo barulho, denunciando, publicando textos, mostrando, enfim, coisas erradas, ou então que algumas firmas, alguns setores não estão respeitando normas mínimas de segurança do trabalho, de aspectos de sustentabilidade ambiental. Por outro lado, muitas vezes, esses movimentos da sociedade civil, eles se unem a ONGs e, muitas vezes, pressionam o governo, se aliam aos governos. E governo é uma coisa muito ampla. Quer dizer, dentro de governo, quando a gente chama governo, eu me lembro que a minha orientadora sempre puxava a minha orelha quando eu falava de governo, que ela falava, governo, quando você fala governo, Estado, não significa coisa alguma, porque dentro do Estado você tem diversos atores. Então, isso é muito importante, quer dizer, mas dentro mesmo do Estado brasileiro, você vê em momentos diferentes as ONGs e movimentos da sociedade civil se alinhando com o Ministério Público. O Ministério Público do Brasil, que hoje está tendo uma atuação muito mais forte no dia a dia dos jornais, no combate à corrupção, o que é importante, mas se você vê a história do Ministério Público nos anos 90 e também nos anos 2000, ele ficou muito famoso porque ele foi o grande ator em promover sustentabilidade ambiental, em exigir, por exemplo, que qualquer obra que tivesse impacto ambiental, que aquilo fosse devidamente, seguisse o processo de audiências públicas, etc. O Ministério Público sempre teve, nesse período pré-Lava Jato, um papel muito importante na promoção enfim, de respeito ao meio ambiente. Isso foi uma aliança que eu diria muito positiva com movimentos da sociedade civil e ONGs, que continua hoje também, quer dizer, só que isso está um pouco apagado pela questão hoje dos escândalos de corrupção, enfim, que a gente está vendo.
Mas esse movimento entre agências de governo, às vezes Ministério Público, no caso do Brasil, às vezes um grupo da Justiça, ou então mesmo algum tipo de ministério, como é o caso desse grupo de combate ao trabalho escravo do Ministério do Trabalho, formam alianças que, no final, quem se beneficia é a própria sociedade. O problema disso é por que a gente precisa de governo, de regras internacionais e de enforcement. Porque tem o outro lado, quer dizer, quando você tem empresas, ao mesmo tempo, observando padrões de respeito ao meio ambiente, de legislação trabalhista, tem algumas outras empresas que ainda fogem disso e ganham uma concorrência desleal, cobrando preços muito baratos, e muitas vezes o consumidor que está na ponta não sabe dessa diferença. E aí entra o papel do governo com o corpo de fiscalização, enfim, de enforcement da lei, para ajudar todo esse processo de upgrade. Basicamente, quer dizer, é isso que 1 minuto, 5, né? É isso que procurou. A pesquisa vai ficar claro ao longo do debate do dia. Foi tudo isso que a pesquisa procurou investigar. Tem conclusões muito interessantes. Você tem estudos de caso. Às vezes, muita gente critica estudo de caso, porque fala assim, estudo de caso, como o nome fala, são estudos, não é algo geral. Mas, dentro de política pública, quando a gente faz, por exemplo, um trabalho econométrico, a gente vê tendência, a gente vê o agregado. Mas os estudos de caso são justamente interessantes, porque, olhando as particularidades do estudo de caso, é que vai nos permitir sair do estudo de caso e transformar aquilo, por exemplo, em política pública, entender sob quais circunstâncias é possível conciliar esses interesses individuais da firma com o interesse da sociedade por maior sustentabilidade. Então, esse é um desafio muito grande. Toda essa literatura tem um desafio que eu acho que hoje era muito melhor do que era 10, 20 anos atrás, porque quando começou essa literatura de cadeia global de produção, ela tinha uma abordagem que eu não gostava muito, porque se falava o seguinte, você divide a cadeia de produção em vários elos. E tinha uma estratégia de estudar a cadeia de produção para você começar de um elo mais baixo, que era praticamente você fazia a manufatura de um produto, aí você ia subindo nessa cadeia, começava a controlar a comercialização até chegar no design. Quando você estava no topo da cadeia, você não produzia o produto, mas você controlava o marketing, o design e você tinha a maior parte do lucro. Eu não gosto dessa abordagem porque era uma abordagem que colocava o comércio internacional de uma forma que alguns ganham, alguns perdem, no seguinte sentido. Só iria ganhar quem estivesse no topo do controle da cadeia global de produção. Então, todos queriam ser uma Nike. E essa abordagem eu acho que mudou um pouco mais, porque comércio internacional, todos se beneficiam. E há muitos perdedores. Quer dizer, um comércio internacional que, no agregado, você traz benefícios para todos, mesmo empresas que estão em elos diferentes da cadeia de produção, isso significa que todo mundo vai ganhar? Claramente que não. Quando você tem um comércio internacional, que você tem mais abertura, algumas pessoas vão, de fato, ganhar e muitas vão perder. E o grande desafio que a gente tem hoje no mundo é justamente tentar entender quem são os perdedores e tentar transferir parte do ganho dos vencedores nesse ambiente mais competitivo, mais aberto, para os perdedores. Os países do mundo estão conseguindo fazer esse dever de casa, proteger as pessoas que estão perdendo no comércio nacional, apesar da grande maioria ganhar. Quando eu falo que a grande maioria ganha, é porque a gente teve, nos últimos 15, 20 anos, uma redução muito forte da pobreza no mundo. Não necessariamente da desigualdade dentro de países. Mas os governos estão conseguindo fazer essa transição de tal forma proteger os perdedores, de tal forma que a gente tenha um ambiente político que continue a maior integração do resto do mundo? A resposta é não. Pelo que a gente está vendo do ponto de vista político, com a eleição de tantos líderes, sem nenhuma questão, eu diria assim, com uma abordagem extremamente radical, que preocupa, que nos faz olhar para o mundo à frente com uma série de incerteza. Claramente, assim, vários países do mundo estão falhando nessa tarefa de se integrar mais, continuar com essa redução de pobreza que foi tão importante para países na Ásia, especialmente na China, e, ao mesmo tempo, dar proteção para os trabalhadores de menor qualificação em todos os países do mundo, quer dizer, seja no Brasil, seja na Argentina, seja nos Estados Unidos.
Então, assim, essa é uma pesquisa que ela não termina agora. Quer dizer, é uma pesquisa que deu um ponto de partida fundamental para levantar essas questões, para colecionar uma série de estudos de caso. Tem um website muito bom, mostra mudanças que estão acontecendo. Quando a gente olha a China, tem-se a impressão que, do ponto de vista político, a China não mudou nada nos últimos 20 anos. Mas eles mostram que há muita mudança na China, inclusive de movimentos dentro das fábricas, por maior respeito ao trabalhador. Então, é um processo mais lento do que todos nós gostaríamos, mas, enfim, o desafio está colocado. E, mais uma vez, essa pesquisa é um ponto inicial para você continuar estudos dentro dessa visão. Qual é o papel de países emergentes? Quer dizer, não vale mais a pena a gente simplesmente buscar crescimento, independentemente das consequências ambientais e dos trabalhadores. Às vezes, o que se chama de regra ruim, ou regra que atrapalha, muitas vezes, a firma, entre aspas, na verdade, são regras boas decididas pela sociedade. Fazer essa diferença, reconhecer, enfim, todos essa, enfim, o que é colocado como ruim, não necessariamente é ruim, e como compatibilizar crescimento com respeito às normas trabalhistas, ao meio ambiente, é o grande desafio deles e da pesquisa. Então, assim, eu me sinto muito honrado de ter participado do início da pesquisa e passar o dia aqui escutando eles e os outros pesquisadores sobre esses temas. Obrigado.